nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, o Evangelho de hoje vai dar uma grande catequese a cada um de nós. Primeiro passo, olha o carinho de Deus. Depois de que Jesus ele fez a multiplicação dos pães, ele então despediu o povo e ele então subiu ao monte para rezar, para falar com Deus. Enquanto os discípulos estavam indo para outro lugar, Jesus estava rezando, falando com o Pai, ensinando a importância da oração. Filhos, só esse versículo mas dá uma grande catequese, que nós já ouvimos várias vezes falando da importância da oração, que se deve rezar todo dia e assim por diante. Mas quanta dificuldade em pôr em prática esse ensinamento do Senhor, que é ter uma vida de oração diária, mas uma vida de oração verdadeira, onde se deixa um tempo para falar, para rezar, para ter um encontro com Deus. Diz aqui o Evangelho que os discípulos estavam no barco e as ondas e o vento eram fortes, eles estavam cansados e assim por diante, e Jesus vai ao encontro deles. Filhos, a nossa caminhada de fé, nós temos a consciência que o barco da nossa vida, de vez em quando, enfrenta aí algumas tempestades ou um vento forte que atrapalha, né? E como atrapalha? Quando a pessoa tem uma vida de oração, ela deixa Deus agir na vida dela, Jesus vem ao encontro da pessoa com o barco da sua vida e Jesus então se faz presente e ali o vento cessa, ali a situação se acalma e as coisas começam a resolver. Por quê? Porque a pessoa acolheu Jesus no barco da sua vida. Agora, meu filho e minha filha, quando a pessoa, diz que o Evangelho, né, está com o coração endurecido. Quando a pessoa tem um coração duro que nem concreto, duro, feito pedra, olha, jamais vai acolher o Senhor no barco da tua vida, jamais. Mas não vai acolher mesmo, porque como vai acolher alguém que não conhece? Você vai acolher alguém na sua vida que você não conhece? Você não, eu também não. Eu só vou acolher no barco da minha vida aqueles que eu conheço. Se a pessoa tem um coração endurecido, se a pessoa não caminha com a igreja, se a pessoa não reza, enfim, se esquece de Deus, jamais ela vai acolher o Senhor no barco da tua vida, porque o seu coração está duro. Portanto, meu filho e minha filha, que o nosso coração esteja aberto à vontade de Deus e assim possamos cada dia mais ter uma experiência com Ele. Que você tenha um ano abençoado pelo Senhor, que estamos aí no começo dele, e que o Senhor sempre esteja no barco da tua vida, para que você possa sempre
dando os passos certos e assim tendo o Senhor no comando. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.